Olá, olá, sejam todos bem-vindos à nossa dica de Direito Processual Penal para você que está se preparando para a Guarda Civil Municipal da cidade de Serra, no Espírito Santo. Se você não me conhece, meu nome é Maiara, eu sou policial penal no estado de Minas Gerais e é uma honra estar aqui hoje, com vocês para juntos estudarmos questões da banca aí que foi escolhida para o seu certame, que é a banca IDECAM, tá? Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva e também ative o sino de notificações, porque nós teremos muito conteúdo voltado aí para essa prova da Guarda de Serra. Vamos começar aqui, gente. Eu separei algumas questões, tá? Na verdade, as últimas questões aí, questões do ano de 2023 e do ano de 2022 também, que foram cobradas aí, das matérias pertinentes ao seu edital pela banca IDECAM. Então é importante, que nós vamos ter aqui a possibilidade de ver como a banca se comporta diante dos temas ali que ela selecionou para o seu edital. Então, assim, é muito importante essa resolução de questões. Além de fixar, de revisar o conteúdo, você consegue ver quais são as pegadinhas, As bancas, elas costumam repetir, as mesmas pegadinhas, tá? Então, vamos lá, sem mais delongas, começando aí com a nossa primeira questão. Determinado crime resultou em diversas lesões corporais, o que motivou a realização de exame pericial. Porém, este acabou ficando incompleto, sem que para tanto tivesse nenhuma culpa o perito. Nesse caso, é possível afirmar que A. O exame pericial incompleto deve ser suprido pela prova testemunhal. B. Apenas o Ministério Público poderá requerer a realização de novas perícias complementares. C. O exame pericial incompleto deve ser suprido pelo interrogatório do acusado e pelo depoimento da vítima. D. A possibilidade de realização de exame complementar por determinação da autoridade policial ou judiciária de ofício. É vedada a realização de perícia complementar. Pessoal, antes, da gente falar aqui das alternativas dessa questão, se você tem interesse, em adquirir aí o curso preparatório para a Guarda de Serra, fique à vontade, chame aí, o pessoal no atendimento do WhatsApp, que eles vão prestar todas as informações aí necessárias, tá? Voltando aqui à questão, então, olha só. Às vezes, vai ser necessário, às vezes o exame de corpo de delito, gente, toda vez que uma infração penal deixa vestígios, como é o caso aí da lesão corporal, uma infração que deixa vestígios, o exame de corpo de delito, ele é indispensável, tá? Só que às vezes, ele vai ser incompleto. Nesse caso, poderão ser feitas, exames complementares, tá? E esse exame complementar, ele pode ser feito tanto por determinação aí da autoridade policial, durante a fase do inquérito, ou também, pelo juiz aí de ofício, tá? Então, letra D é o nosso gabarito e está previsto no artigo 168. Em caso de lesões corporais, se o primeiro exame pericial tiver sido incompleto, proceder-se a exame complementar por determinação da autoridade policial ou judiciária de ofício, ou também a requerimento do Ministério Público do ofendido, ou do acusado, ou do seu defensor. Então, olha só, a letra A falou que tinha que ser suprido, pela prova testemunhal, e a gente viu que pode ser feita aí realização de exame complementar. E não é somente o Ministério Público que pode requerer a realização, desses novos exames complementares, tá? Então, isso é aberto também à autoridade policial, ao acusado, ao defensor, ao Ministério Público, e o juiz também pode determinar essa realização de exame complementar, tá? Em relação, gente, a provas, tá? No geral, aí, é sempre importante, todos os temas de processo penal, a IDECAM, ela pega ali mais letra de lei, é uma outra alternativa que cobre a jurisprudência, eu trouxe aqui para vocês também, e a gente vai falar, são as jurisprudências mais corriqueiras ali dentro do tema de processo penal, tá? Mas, em regra, ela é uma banca que se baseia muito na letra de lei, então é importante, tá, que você faça a leitura, e a gente vai ver aqui ao longo das nossas questões, que a maioria das questões estão fundamentadas em dispositivos legais, tá? Então, prosseguindo aqui, para a questão de número 2, em 2019, o Código de Processo Penal recebeu várias alterações, sobretudo na parte relacionada às prisões cautelares.
o chamado pacote anticrime alterou significativamente a legislação sobre prisão preventiva. Acerca dessas recentes alterações, assinale a alternativa que não esteja de acordo aí com o CPP. Gente, para quem não sabe, né, o Código de Processo Penal ele foi alterado aí pela Lei 13.964 de 2019, que é a chamada, né, popularmente conhecida aí como pacote anticrime, tá? E nós tivemos mudanças, né, significativas em relação a vários assuntos aí da legislação processual, mas principalmente em relação aí à prisão preventiva, tá? Vamos ver aqui o que não está de acordo, ó. Letra A. Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. B. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. C. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz de ofício, a requerimento do Ministério Público ou do querelante ou mediante representação da autoridade policial. D. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deve indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Olha só, só fazendo aqui, né, um resumo sobre as mudanças, o que acontece? A prisão preventiva, hoje, ela é a última ratio, tá? Que a gente fala, ela vai ser em último caso. A regra, tá? O que o pacote anticrime, ele quis trazer aqui, né, é que a regra será a liberdade provisória, tá? O processo, em regra, né, ele vai ali ter o seu curso com o réu respondendo em liberdade. A prisão preventiva somente será decretada em último caso, tá? Então, o que acontece? Antes, permitia-se que o juiz, ele decretasse a prisão preventiva de ofício, né? Sem que ele fosse provocado. Só que o juiz, ele tem que se manter o quê? Imparcial, ele tem que se manter equidistante, tá? E haviam muitas críticas, né? Em relação a essa iniciativa do juiz em decretar uma prisão de ofício, porque isso feria, né, o sistema acusatório, tá? O juiz, ele tem que se ater àquilo que lhe é trazido, né? Ao que as partes lhe pedem, tá certo? Então, não é mais possível decretação de ofício de prisão, né, pelo juiz, tá? Ele tem que ser provocado, né? Vai ser através de uma representação da autoridade policial, vai ser através do requerimento do Ministério Público, tá? Mas de ofício não pode mais. Até essa alteração promovida pelo pacote anticrime, o juiz, ele tinha, tá, essa prerrogativa de, durante o processo, decretar prisão de ofício. Mas hoje isso não é mais possível, tá? Então, olha só, vamos voltar aqui às alternativas. Essa letra A, ela é reprodução, tá? Ela é reprodução aí de uma linha que fala que a prisão preventiva, ela não é, gente, antecipação de pena, tá? Então, não pode ser decretada com base na gravidade em abstrato de um crime. Tem que demonstrar elementos concretos, né, de que os requisitos da preventiva, eles estão satisfeitos, eles foram atendidos, tá? Então, a gravidade em abstrato do crime, ela não justifica, tá? Ela não justifica. E os elementos, tá, probatórios ali, para que a preventiva seja decretada, tem que ser elementos o quê? Contemporâneos, não podem se basear em fatos remotos, tá? Em um passado ali muito remoto. E aí a letra C, né, que é o nosso gabarito, que fala que aqui está falando, ó, em qualquer fase do inquérito ou da instrução caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz de ofício. Isso está errado porque a partir do momento que o pacote anticrime entrou em vigor, não tem mais a possibilidade do juiz decretar a preventiva de ofício, tá? Todas as demais alternativas estão corretas e são cópias aí, né, literal da letra de lei, tá? Por isso que eu falei da importância aí da leitura da legislação. Olha só, aí o artigo 311, né, já alterado aí pelo pacote anticrime, ou em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz. Foi suprimida aí, né, a expressão de ofício, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.
Vamos em frente aí, questão de número 3. O Código de Processo Penal considera em flagrante delito quem é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração. A doutrina classifica essas espécies de flagrante previstas no Código de Processo Penal. Na hipótese narrada acima, trata-se de flagrante A, impróprio, B, presumido, C, permanente, D, preparado e E, próprio. Gente, tem uma classificação, né? As hipóteses de cabimento da prisão em flagrante, elas estão previstas no artigo 302 do Código de Processo Penal. E a doutrina, ela faz classificação de acordo ali, né, com o que é estabelecido no Código, tá? Aqui, né, trouxe a expressão ali, reprodução do artigo 302, falando quem é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa. Essa é a classificação do flagrante impróprio, tá? Do flagrante impróprio. E para letra A. E para ficar mais fácil, né? A gente precisa saber essa classificação porque ela cai bastante em prova. Considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração. A pessoa acabou de alvejar a outra ali com disparo de arma de fogo. Ela tá ali, ó, com a arma apontada e deu um tiro. Está cometendo a infração, tá? Acaba de cometê-la, a pessoa atirou, né, vira as costas e vai sair ali, ela acabou de cometer. Essas são modalidades, né, tanto o inciso primeiro quanto o inciso segundo, é classificado como flagrante próprio, tá? Agora, quem é perseguido, né, logo após a pessoa, ela assalta ali, né, um estabelecimento bancário e ela empreende fuga e nesse momento a polícia começa a persegui-la, tá? Assim que ela deixa aquele estabelecimento. Então, essa é chamada aí de flagrante impróprio. E outro caso, né, é o flagrante ficto ou flagrante presumido, que é quando alguém é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração, tá? Então, essa aí é a classificação, né, da prisão em flagrante que você precisa levar para sua prova, porque como a gente viu aqui, a IDECAM cobrou recentemente isso em concurso, tá? Questão de número 4. Policiais, durante a investigação de delitos de tráfico de entorpecentes, entraram ilegalmente na casa de Orlando, onde suspeitavam haver provas da materialidade do crime, objeto da investigação em andamento. Na incursão ilegal, confirmaram as suspeitas e, com base na informação, a autoridade policial representou ao juiz pela expedição do mandado de busca e apreensão. O magistrado, de boa fé, pois não tinha ciência da atitude anterior dos policiais, expediu o respectivo mandado e os policiais de posse dele entraram legalmente na residência de Orlando e lograram êxito em apreender elementos capazes de comprovar a materialidade do crime. Nessa hipótese, assinale a alternativa correta. Vejam, né, que é um enunciado assim, relativamente extenso, com bastante informação e informações ali importantes, tá? Vamos ver aqui as alternativas. A busca e apreensão é uma prova ilícita, pois foi determinada... Perdão, a busca e apreensão é uma prova lícita, pois foi determinada pelo juiz competente de boa-fé. B. A busca e apreensão não poderá ser considerada prova lícita, pois é eivada de licitude derivada, devendo ser desentranhada. C. A prova ilícita poderá ser admitida, desde que seja a única possível para comprovar a responsabilidade penal do agente. D. Não há determinação legal de desentranhamento da prova derivada da ilícita, apenas a prova originalmente ilícita. Como não há nexo causal entre a incursão ilegal e o mandado de busca e apreensão, não há que se falar em desentranhamento da prova. O que acontece, gente? Olha só, vamos olhar aqui o enunciado com calma, ó. Os policiais, né, eles entraram o quê? Ilegalmente na casa do Orlando, onde eles suspeitavam que tinha prova, né, da materialidade do crime que eles estavam investigando. E eles confirmaram através dessa violação de domicílio, né, porque eles entraram de forma ilegal, eles confirmaram as suspeitas e aí eles foram pedir, né, um mandado de busca e apreensão. E através do mandado de busca e apreensão, eles entraram, né, novamente e apreenderam aí os elementos capazes de comprovar essa materialidade do crime. O juiz, ele estava de boa fé, ele não sabia, né, dessa violação de domicílio, então eles pediram um mandado. O que acontece? Nosso ordenamento jurídico, ele veda, tá? Ele veda provas obtidas por meio ilícito. O que seria isso? São aquelas provas, né, que são obtidas em violação a normas constitucionais ou infraconstitucionais. Então, por exemplo, quando uma prova é obtida mediante violação de domicílio, essa prova é ilegal. Quando uma prova é obtida mediante tortura,
ela é uma prova ilícita, uma prova ilegal, tá? E o que acontece? Nós temos também as chamadas provas derivadas das ilícitas. É a teoria dos frutos da árvore envenenada. Se uma árvore está envenenada, consequentemente, os seus frutos também serão envenenados, tá? E aí a prova, como ela foi, a busca e apreensão, ela só foi concedida porque haviam elementos que foram colhidos pela violação de domicílio, essa busca e apreensão, tá? Tudo que foi apreendido ali é uma derivação da violação de domicílio anteriormente e ela é uma prova derivada da ilícita, tá? Então ela também, consequentemente, pela teoria dos frutos da árvore envenenada, ela deve ser declarada ilícita, tá? E tudo aquilo que foi apreendido, gente, é prova ilícita. Por mais que tenha sido encontrado lá, não pode ser valorado aí para uma eventual condenação. Essas provas ilícitas devem ser desentranhadas do processo. É o que ocorre, por exemplo, quando não há, né? Não há ali não há uma legalidade na entrada em um domicílio alheio, né? Não é aquelas situações ali que a Constituição ressalva, né? Flagrante delito, prestar socorro, né? Durante o dia, cumprimento de ordem judicial. Então, se os policiais, em violação de domicílio, entram em uma residência, né? Por mera ali suposição de que há ali um estado de traficância naquela residência e eles se deparam com muitas drogas, tá? Aquelas drogas ali que vão ser objeto de apreensão, elas serão consideradas prova ilícita e não vão poder ser usadas para condenação daquela pessoa, daquele indivíduo, tá? Então, assim, a prova ilícita, a consequência da prova ilícita é a nulidade ali, né, de todo o ato processual, tá? Então, a prova ilícita, ela tem que ser desentranhada do processo, ela é inadmissível e também as suas derivações, tá? Aí, gente, vamos seguir em frente aqui. Só falando a letra aqui, ó. A busca e apreensão não poderá ser considerada prova ilícita, pois é eivada de ilicitude derivada, devendo ser desentranhada, tá? Letra B, o nosso gabarito. Questão de número 5. O inquérito policial é procedimento administrativo preparatório e inquisitivo presidido pela autoridade policial que tem como objetivo investigar a prática de delito para reunir provas acerca de sua materialidade e indício suficiente da autoria, a fim de viabilizar uma ação penal. Nesse sentido, assinale a alternativa correta. O advogado devidamente constituído poderá ter acesso aos autos do inquérito policial, sendo certo que tal acesso apenas se refere aos elementos já documentados. B. Como o inquérito policial é presidido pela autoridade policial, cabe a ela também decidir pelo seu arquivamento. C. Tratando-se de prisão em flagrante no delito de estelionato, o delegado de polícia está obrigado a instaurar um inquérito policial, mesmo que a vítima do delito não compareça nem faça tal solicitação. D. O inquérito policial é capaz de produzir provas que poderão fundamentar de modo exclusivo o entendimento do juiz em uma eventual sentença condenatória. Eventuais nulidades ou irregularidades ocorridas no inquérito policial contaminarão o processo penal e poderão culminar no trancamento da ação penal. Olha só, gente, aqui, né, a banca ela já veio cobrando mais entendimentos aí dos tribunais, tá? Ela já veio cobrando mais jurisprudência a respeito aí de alguns temas do direito processual penal. O inquérito policial, nós sabemos o quê? Que uma das características do inquérito é o fato dele ser inquisitivo, né, ou inquisitório. O que isso significa? Não há contraditório e ampla defesa dentro ali do inquérito, durante a fase do inquérito, não tem contraditório nem ampla defesa, tá? Só que, embora nós não tenhamos, né, contraditório e ampla defesa, o advogado, o defensor do investigado, ele tem, tá, direito a acesso ali aos autos do inquérito, mas esse direito é referente ao que já foi documentado, não o que está em andamento. Então, se, por exemplo, né, nós estamos ali no curso de uma interceptação telefônica, obviamente que o defensor não terá acesso a essa informação. Só terá acesso quando ela for concluída e for documentada. Por quê? Porque senão a gente frustraria, né, a finalidade da diligência. Se ele souber que tem uma interceptação em curso ali que em desfavor do seu cliente, obviamente ele irá avisá-lo e aí nenhuma prova, né, será produzida nesse sentido,
tá? Então, por isso que é garantido ao advogado o acesso, né, somente aos elementos já documentados, tá? Já documentados. Então, a letra A, ela é o nosso gabarito. Vamos ver quais são os erros das outras alternativas, ó. O inquérito, gente, ele é presidido pela autoridade policial, né, que é o delegado de polícia. O Código de Processo Penal chama aí de autoridade policial. Porém, nós temos um princípio do inquérito que é o fato dele ser indisponível. E essa indisponibilidade, ela diz respeito à impossibilidade, tá, de arquivamento do inquérito pela autoridade policial. Então, a autoridade policial não pode mandar arquivar. Esse arquivamento é feito pelo Ministério Público lá no juízo, tá? Então, é feito pelo Ministério Público, promove perante o juiz esse arquivamento. Então, letra B, esse que é o erro. O delegado, a autoridade policial não arquiva. No caso do estelionato, gente, o estelionato, ele é um crime que sofreu uma alteração, né, referente ao tipo de ação penal. Ele era um crime de ação penal pública incondicionada. Então, nesse caso, o inquérito poderia ser instaurado, né, de ofício aí pela autoridade policial. Porém, né, com a alteração que ele teve, hoje o estelionato é um crime condicionado à representação, tá? Salvo lá algumas hipóteses, né, como no caso de pessoa, né, idosa, tá? E outras circunstâncias. Mas, em regra, ele é um crime condicionado à representação, tá? Então, né, o delegado, ele não pode instaurar o inquérito sem que a vítima, né, ela manifeste sua vontade nesse sentido. O inquérito, gente, ele não pode ser usado, em relação à letra D aí, ele não pode ser usado de forma exclusiva pelo juiz para fundamentar uma sentença condenatória. Sabe por quê? Porque não tem contraditória e ampla defesa no inquérito. Então, o juiz, ele não pode usar somente, tá, o que foi produzido da fase de investigação ali no inquérito para condenar alguém, tá certo? Então, não pode ser. E eventuais irregularidades, como o juiz ele não pode, né, se basear somente no inquérito, ele também vai ter que se basear nas provas que foram produzidas durante a instrução processual. Eventuais irregularidades, né, que ocorrerem no inquérito não contaminam o processo penal, justamente pelo fato dele não poder ser usado, né, de forma exclusiva para fundamentar uma condenação. Prosseguindo aqui, questão de número 6. João foi preso em flagrante delito e não foi apresentada a nenhuma autoridade policial, mesmo após 72 horas do flagrante, sem envio do respectivo auto de prisão em flagrante, nem mesmo qualquer fundamentação ou justificativa para tal. Carlos foi preso em flagrante delito e apresentado ao juiz no tempo correto, em audiência de custódia, mostra que possui trabalho e endereços fixos, não representa risco à sociedade, não vai fugir ou destruir provas e comparecerá sempre que necessário. Pedro está cumprindo pena e, não obstante ter atingido os requisitos legais previstos para o livramento condicional, teve o pedido do benefício negado pelo juiz competente. Ato contínuo, a defesa de Pedro interpôs o respectivo agravo em execução, mas o Tribunal de Justiça negou o provimento e manteve, né, a negativa do benefício do livramento condicional. Nessa hipótese, para João, Carlos e Pedro, respectivamente, caberá. Olha só. João, ele foi preso e 72 horas se passaram, ele não foi nem apresentado a nenhuma autoridade policial e nem o auto de prisão em flagrante, né, foi enviado. A prisão dele se tornou o quê? Ilegal, tá? E prisão, gente, a prisão dele se tornou ilegal. Aqui a gente tem, né, A, habeas corpus, liberdade provisória, habeas corpus, B, liberdade provisória, relaxamento da prisão, habeas corpus, relaxamento da prisão, habeas corpus, habeas corpus, habeas corpus, liberdade provisória, relaxamento da prisão, liberdade provisória e habeas corpus. Voltando aqui, como o João, né, não foi apresentado à autoridade policial, nem tampouco foi enviado seu auto de prisão em flagrante ao juiz competente, a prisão dele se tornou ilegal, tá? Prisão ilegal, ela é relaxada. Nós não temos recurso, né, para prisão ilegal. A consequência da prisão que se torna ilegal é o seu relaxamento, tá? Então, a prisão ilegal, ela tem que ser relaxada. Aqui, no segundo caso, que é o caso de Carlos, ele foi preso
mas ele foi apresentado ao juiz no tempo certo e na audiência de custódia ele mostra, né, que ele tem condição de responder o processo em liberdade, que ele atende os requisitos. Ele tem residência fixa, ele trabalha, ele não apresenta risco para a sociedade. Então aqui, no caso dele, não tem motivo para que a prisão preventiva seja decretada. Nesse caso, né, quando não há ali os requisitos da prisão preventiva preenchidos, deverá ser concedida a liberdade provisória. E, por fim, o caso de Pedro, né, que ele atingiu os requisitos para ter o livramento condicional e, mesmo assim, foi negado, né? Então, aqui, alguém que está sofrendo coação na sua liberdade de locomoção, né, por ilegalidade ou abuso de poder, deverá ser concedido habeas corpus. Então, a gente tem relaxamento da prisão de João, que se tornou ilegal, concessão da liberdade provisória para Carlos e habeas corpus para Pedro. Então, a gente tem aqui, ó, letra E, tá? Letra E. Questão de número 7. O Código de Processo Penal previu medidas cautelares reais pessoais. As medidas cautelares reais são as que recaem sobre a coisa, como, por exemplo, a busca e apreensão e o arresto. Já as medidas cautelares pessoais são aquelas que recaem sobre a pessoa e se subdividem em prisões cautelares e medidas alternativas à prisão, com a finalidade de assegurar a eficácia da investigação criminal ou da instrução penal por meio de restrições à liberdade ou direitos do investigado. A seguir, estão relacionadas algumas medidas cautelares previstas no Código de Processo Penal, à exceção de uma. Gente, as medidas cautelares, elas estão lá no artigo 319 do Código de Processo Penal, tá? E aí vamos ver aqui qual que é a exceção. Letra A, monitoração eletrônica. B, comparecimento periódico em juízo. C, suspensão do exercício de função pública. D, prisão temporária. E E, prisão preventiva. Gente, aqui está fora aí do Código de Processo Penal é a prisão temporária. A prisão temporária, ela tem uma lei própria, tá? Que é a Lei 7.960 de 89, que trata aí da prisão temporária. É uma lei bem curtinha, tá? É preciso, né, necessário aí a leitura dessa lei, porque ela cai bastante em prova e ela, né, as prisões estão aí previstas no seu edital, tá? Então, a medida que está fora aí do Código de Processo Penal, porque está em uma lei, né, extravagante, é a prisão temporária. Questão de número 8. A Lei 13.964, mais conhecida como Pacote Anticrime, alterou o Código de Processo Penal para incluir no capítulo do exame de corpo de delito o tema cadeia de custódia da prova penal. Trata-se de importante dispositivo processual com a finalidade de assegurar a integridade dos elementos probatórios. Acerca do tema, assinale a afirmativa incorreta. A, vestígio é todo objeto, material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se relaciona à infração penal. B, o agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial, encaminhará ao delegado de polícia que ficará responsável por sua preservação. C, é proibida a entrada em locais isolados, bem como remoção de quaisquer vestígios de locais de crime, antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificada como fraude processual a sua realização. D, todos os recipientes para acondicionamento dos vestígios deverão ser selados com lacres com numeração individualizada de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio durante o transporte. E, todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser identificadas e deverão ser registrados a data e a hora do acesso. Olha só, o que acontece? A cadeia de custódia, ela foi, né, inserida aí pelo pacote anticrime, como a questão disse, e ela serve para documentar ali a história cronológica, né, do vestígio, justamente para garantir o quê? Confiabilidade nesse vestígio, para garantir a sua rastreabilidade, conseguir identificar ali quando ele foi colhido, se foi utilizado, se o vestígio não foi contaminado, tá? Se é um vestígio
confiável para ser analisado e servir como prova numa eventual condenação. Essa é a finalidade da cadeia de custódia, tá? E a cadeia de custódia, ela tem algumas fases, tá? São 10 fases. A cadeia de custódia está no artigo 158A. É importante, né, que vocês, né, leiam esse tema, principalmente porque tem caído muita questão de cadeia de custódia, misturando as fases, pedindo para identificar qual que é a fase, tá? Traz o conceito e pede para identificar, né, relacionar com a fase. Então, é importante aí, principalmente por se tratar de um tema relativamente novo, tá? Então, vamos lá. Vestígio, tá pedindo a alternativa incorreta, né? Vestígio é todo objeto material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido que se relaciona à infração. Correto, tá? E esse conceito está lá dentro do artigo 158A. B. O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a produção da prova encaminhará ao delegado. Não, tá? Aquele que reconhecer, ele fica responsável ali por preservar o local para que não se altere o estado das coisas até que o perito ele chegue, tá? Então, quem identifica um vestígio ali, um elemento como potencial produção, de interesse para eventual produção de prova, deve garantir ali que não haja alteração, tá? Até que o perito libere, até que o perito chegue. Então, a letra B é a alternativa incorreta. A letra C está correta, né? Não pode, né, alterar ali qualquer alteração, qualquer remoção, né? A vítima foi encontrada ali, chegou-se ao local, a vítima, ela estava caída ao solo com uma arma e alguém propositalmente vai lá e retira, né, remove aquela arma ali do local onde inicialmente estava. Isso pode configurar, tá, fraude processual, tá? E que é um crime, beleza? Então, não pode haver essa alteração. Os vestígios, eles vão ser acondicionados, né, em recipientes próprios aí e vão ser lacrados, tá? E numerados, numeração individualizada para garantir, né, a inviolabilidade e a idoneidade, né, que esse vestígio aí é de fato confiável. E todo mundo que tiver acesso ao vestígio, né, deverá ser documentado e registrado a data e a hora aí desse acesso, tá? Então, artigo 158A, ó, parágrafo 2º, o agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial fica responsável por sua preservação. Questão número 9. Bruno foi preso em flagrante delito pelo crime de sequestro e cárcere privado. O flagrante ocorreu de forma regular e no prazo correto. Realizou-se a audiência de custódia. Em referida audiência, o advogado de Bruno destacou que seu cliente é primário, possui bons antecedentes, tem emprego e residência fixos e compromete-se a comparecer sempre que solicitado. Nesta hipótese, o pedido a ser feito para restituir a liberdade de Bruno é A. Relaxamento de prisão. Relaxamento de prisão não vai ser, né? Porque a prisão dele não foi uma prisão ilegal, né? Ele foi preso em flagrante e de forma regular. A questão já nos trouxe essa informação. Então, não cabe aí relaxamento de prisão. Habeas corpus também não, porque não houve, né, ilegalidade, não houve abuso de poder no sentido de cercear a liberdade de locomoção dele, tá? Liberdade provisória, viu, gente? Nesse caso aí, vai caber, né, liberdade provisória, porque o advogado demonstrou que ele é primário, que ele tem bons antecedentes, que ele tem emprego e residência fixa e, além disso, ele se comprometeu a comparecer, né, para os atos processuais sempre que ele for chamado, tá? Então, aqui é liberdade provisória o pedido a ser feito, tá? Letra C. Por fim, né, para a gente terminar aqui nossas questões, ó, Juarez, identificado civilmente e com residência fixa, está sendo investigado pela prática de homicídio com culpa consciente. Delegado de Polícia e Ministério Público entendem que a prisão temporária é essencial para as investigações, pois verificaram fortes indícios que Juarez estaria ameaçando as testemunhas do delito. Nessa hipótese, assinale a afirmativa correta. A. É cabível prisão temporária pelo prazo de 5 dias, prorrogáveis por igual período. B. Não é cabível prisão temporária por falta de previsão legal para a hipótese. C. Não cabe prisão temporária porque ainda não existe processo e sim apenas investigação. D. O juiz, ciente das atitudes de Juarez, poderá decretar a prisão temporária de ofício. Não cabe prisão temporária, mas sim prisão preventiva, tendo em vista as atitudes de Juarez. Olha só, gente, a prisão temporária, eu disse para vocês, né, ela está na Lei 7.960 de 89, é uma lei
pequena, tá? E aí, as hipóteses de cabimento para prisão temporária, elas são taxativas, são somente aquelas que estão estabelecidas na lei e também para os crimes hediondos e equiparados a hediondo, né? Que é o tráfico, terrorismo e a tortura, tá? No caso aqui do crime, né, praticado por Juarez, que seria um crime de homicídio culposo, não é cabível, tá? A letra B, não é cabível a previsão temporária por falta de previsão legal. Porque o único homicídio, né, que cabe prisão temporária é o homicídio doloso, aquele em que há a intenção ali de produzir o resultado, tá? E o homicídio aqui com culpa consciente, né, o homicídio culposo, não é possível decretação da prisão temporária, tá? Então, letra B. E assim, gente, a gente encerra aqui, né, nossa dica aí com questões somente da banca aí, responsável pela organização do seu certame, tá? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, tá? E ative o sino aí, nós ainda teremos muito mais conteúdos voltados para a Guarda Civil de Serra, tá? Fique conosco aí, eu espero vocês na nossa próxima dica. Até lá, tchau, tchau!